E então, finalmente, estou passando para o terceiro tópico importante. Já preguei 2 sermões completos. A primeira é a arte de ouvir atentamente, não é mesmo? O segundo é chamado de muitos, não é verdade? Chamado de Deus. Agora estou passando para o terceiro tópico, porque hoje é o último dia que tenho para cobrir muitas coisas. O terceiro tópico é perder. Isso envolve sacrificar-se completamente, sofrendo intensamente e morrendo para o eu. Uma entrega total. Uau! Perdendo. Todo mundo diz que está perdendo. Veja, os cristãos não querem mais pregar sobre perdas. Agora temos vencedores. Vencedores vencendo. Temos uma capela de vencedores. Também devemos ter uma capela de perdedores, porque Jesus disse claramente, Jesus disse, se vocês perderem por minha causa, vocês certamente ganharão uma recompensa. E se você se apegar à sua vida, você a perderá. Aleluia. Então, você deve aceitar plenamente e perceber com clareza que há um lugar para experimentar a perda no cristianismo. Você realmente não pode ter tudo o que costumava ter antes. Você não pode se apegar a absolutamente tudo. Caso contrário, você certamente perderá seu ministério. Qualquer pessoa que não esteja verdadeiramente preparada para perder, inevitavelmente perderá seu ministério. Você perderá a vida que Deus realmente queria lhe dar. Havia um certo macaco que estava brincando alegremente na floresta e já estava anoitecendo. E a mãe do macaco lhe disse, está ficando bastante tarde. Todas as crianças pequenas devem voltar para casa agora, imediatamente. Era realmente muito perigoso, mas o pequeno macaco continuou brincando alegremente. E você sabe com o que o macaco estava brincando? O macaco tinha encontrado um coco. E dentro do coco havia uma noz. Sabe, como um amendoim ou qualquer outra coisa assim. E o macaco, com sua curiosidade, colocou a mão dentro do coco, segurou firmemente o amendoim e queria tirar a mão de dentro do coco. Mas ele simplesmente não conseguia tirar a mão, a menos que largasse o amendoim e então, só depois disso, tirasse a mão assim. Você entende o que estou explicando? Mas ele segurou firme. Então a mãe foi embora e as outras crianças disseram ao macaco que ele precisava largar aquilo e ir com eles. E o macaco disse, de jeito nenhum. Vocês estão com inveja de mim. É por isso que vocês estão dizendo que eu tenho que largar meus amendoins. Eu nunca vou largar. Eu sei que vocês não têm um. Eu tenho um, vocês não têm. E então o macaco segurou firme. E todos os outros macacos foram embora. E ele continuou na floresta. Anoiteceu e ele ainda estava tentando. E de repente o caçador apareceu e então... Mas ele não matou o macaco. Ele o capturou e o levou embora. E quando o macaco estava na gaiola, ele começou a pensar em como tinha sido teimoso. Ele deveria ter simplesmente largado aquele pequeno amendoim para salvar sua vida. Alguns de vocês estão segurando alguns pequenos amendoins. Se vocês simplesmente largassem isso, todo o seu ministério, toda a sua vida, tudo mudaria. Ah, você pode simplesmente largar aquilo no seu ministério, que para alguns de vocês é uma garota. Você não vai largar uma certa garota. Ela vai estragar completamente toda a sua vida, seu ministério. Você não pode se casar com essa garota. Ela realmente vai arruinar tudo e destruir para sempre. Não é uma boa garota para casar. Estou te dizendo, você sabe disso. Para alguns de vocês é um garoto. Você não pode permanecer no ministério com esse garoto. Você não pode continuar fazendo certas coisas. Mas nós não vamos largar. E é por isso que Jesus disse, se você perder a sua vida por minha causa, você a ganhará. E se você ganhar, você vai perder. Então há um momento de perder algo que parece precioso para você. Sim, eu sou médico. Terminei a faculdade de medicina, mas eu poderia ter me tornado um especialista. Eu não sou especialista, sou apenas um clínico geral. Eu também gostaria de ser, porque sou um cardiotorácico como este aqui. Ele é especialista. E todos os meus amigos e colegas que você vê dizem que todos são especialistas dessa especialidade. Mas eu não posso ter tudo. Eu não posso ter tudo. Você não pode ter tudo. Você vai ter que perder alguma coisa. Se você vai servir a Deus, vai ter que perder alguma coisa. De toda forma, haverá algo que você vai perder.
E os cristãos podem estar preparados para perder coisas. Você não pode ter tudo. Você não pode ter todo o dinheiro. Não pode ter tudo isso, aquilo ou o que for e ainda metade do ministério. Você certamente pagará um preço muito alto já. E é exatamente por isso que escrevi este livro. Para perder o sofrimento. Para se libertar. O cristianismo envolve sofrimento. Amém. Todos os cristãos e pastores que ensinam que não há sofrimento em Cristo são pastores omissos, negligentes e irresponsáveis. Tudo bem, porque em toda a Bíblia você vê claramente que a Bíblia diz que somos chamados não apenas a crer verdadeiramente em seu nome, mas também a sofrer por ele. Então, há muito sofrimento, choro e muitas lágrimas ao servir a Deus. E você deve aceitar e compreender isso. Não estou falando de sofrer por motivos tolos, mas o cristianismo envolve sofrimento e sacrifício. Você deve se sacrificar verdadeiramente por Deus e pagar o preço necessário. Agora, quando você viaja por toda a vasta e diversificada região da África Ocidental, notará que as vibrantes cidades costeiras estão cheias de comunidades cristãs. Cidades importantes como Accra, Lagos e Abidjan são exemplos claros onde, de fato, há uma presença muito significativa de cristãos. Mas quando se vai para o interior, onde não há dinheiro e pouco desenvolvimento, como quando fomos para Zedru, não há estrada de Ganta para Zedru, de Bana para Ganta, é tudo areia e muito longe. Quando finalmente saímos daqui, chegamos lá por volta da meia-noite. Distante. Quem gostaria de estar lá? Então gostamos de ser Morovia, gostamos de ser Lagos. Queremos estar no meio de uma multidão. Queremos estar na América. Existe um custo verdadeiro e um preço real. Para todo o poder e toda a unção que Deus concede, há um preço a ser pago e uma responsabilidade inerente. Amém? Que assim seja. Há um custo a ser pago, há um preço a ser considerado. E o preço da verdadeira glória é exatamente o mesmo. Porque Deus deveria me dar unção e me conceder o poder de Deus por esse preço. E quando chegar aos seus 10, Ele abaixará o preço e lhe dará sem pagar esse preço. Quero lhe fazer uma pergunta. Por quê? Por que eu pagaria esse preço? Ou alguém pagaria o preço quando se trata de você? Eles mudam o preço e não há sofrimento para você. O seu é muito fácil. Legal. Por quê? Porque Jesus teria que carregar uma pesada cruz para então receber uma gloriosa coroa, receber uma grande glória, e você não teria que carregar uma cruz? É por isso que ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Ele não é o único aqui carregando cruz. As pessoas pensam que Jesus é o único com uma cruz. É por isso que às vezes pastores usam cruzes. Não é só Jesus que precisa de uma cruz. Você e eu temos que pagar um preço. Nós também vamos sofrer pelo que temos, pastores. Deixe-me te dizer uma coisa. Não existe um cristianismo verdadeiro sem sofrimento. Não existe esse negócio de um cristianismo que não experimente lágrimas, choro profundo, dor intensa, infelicidade e tristeza para servir a Deus. Estou te dizendo, se você quer apenas seguir em frente sem lágrimas, sem sofrimento, sem experimentar angústia, então você veio para a religião errada. Por favor, procure outra religião. Você conhece alguma outra religião que possamos ter na Libéria? Você pode ir para essa religião. Nesta aqui existe sofrimento. Tome a sua cruz e siga-me. Ninguém jamais serviu a Deus sem fazer sacrifícios. Desde Abraão, Isaque, Jacó, seja quem for. Todo mundo que serve, serve a Deus com todos os seus sacrifícios. Aleluia, indeed. A igreja está doente. Estamos doentes porque deixamos o sacrifício de lado. Paulo disse: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder. Muitas pessoas tiraram o poder da igreja ao deixarem de pregar sobre o sofrimento. Quando você prega, é isso que Deus me disse para pregar sobre a cruz. Isso tira o poder. Não há mais poder. Você pensaria que outras religiões que praticam atentados suicidas e todas essas coisas não seriam populares.
Na verdade, elas estão crescendo mais rápido porque isso libera poder. O sacrifício sempre libera poder dentro da religião. Então, quando você tem uma religião e não há mais sacrifício das pessoas, sacrifício de qualquer coisa, dinheiro, sacrifício de água, não há poder nessa religião. Eu estava na Malásia e fui. Havia uma montanha perto de Kuala Lumpur, a capital. O pastor das Assembleias de Deus, o presidente das Assembleias de Deus me levou. Eu estava pregando na conferência deles. Então, enquanto íamos, ele parou perto de uma montanha. Ele disse, olha para essa montanha. Ela subia bem alto assim. Ele disse, todo ano há uma religião. O Deus deles fica no topo. O Deus dessa religião está no topo da montanha. Fica lá dentro, sim. Então, todo ano eles vêm aqui, tiram as calças e sobem a pé, com grande esforço. E ele me mostrou os degraus deles, que são bastante íngremes. Você sobe bem alto e eles sobem de joelhos assim, com muita devoção. Eles sobem de joelhos sobre as pedras, uma a uma, com grande sacrifício. Eu não consigo nem dar um único passo montanha acima. E ele me disse que todo e cada ano a montanha fica completamente coberta de sangue, onde eles caminham de joelhos e sobem lá para se sacrificarem para aquele Deus. Não existe de fato religião sem sacrifício. Então, uma vez que todo esse cristianismo suave que temos nas capitais, cristianismo de Acra, Lagos, Abidjan, Moróvia, há muito cristianismo suave onde pregamos prosperidade. Eu vejo você recebendo um carro. Você é a próxima pessoa a dirigir um Mercedes. Vejo Deus te dando um visto. Receba. E todas essas coisas realmente boas que estamos pregando. Você entende o que estou dizendo? A pregação poderosa da prosperidade, entende? Também está tirando a capacidade de sacrificar. Porque se o pastor está te ensinando como Deus vai te dar absolutamente tudo, como ele pode agora virar e te dizer que você tem que abrir mão de tudo o que Deus te deu, tudo de fato. Agora abra mão de tudo. Então você tem uma igreja que ficou suave e uma igreja que se acostumou a receber. Mas a mensagem da prosperidade é verdadeira, mas esse outro lado também é verdadeiro. E é ainda mais verdadeiro do que o lado da prosperidade. Um dia, um pastor estava pregando com grande fervor. Então, uma poderosa unção veio sobre ele para profetizar. E ele imediatamente começou a falar, Cachadabaiá. Ele profetizou, você vai ser meu pastor. Ele estava enviando missionários. Você vai ser meu pastor em Boston, Elwha. O pastor se levantou e disse, obrigado, Jesus. Eu recebi. Então ele se virou e disse, você vai ser meu pastor na Califórnia. E o pastor disse, eu recebo. Então ele disse para outro, você vai ser meu pastor em Frankfurt, Alemanha. O pastor disse, eu recebo. E ele apontou para outro, você será meu pastor em Nova York. O pastor disse, obrigado. Então ele apontou para outro e disse, você será meu pastor em Lomé, Togo. E o pastor disse, Tofia Cole, rejeito em nome de Jesus, resolvido. Eu ordeno que você resolva. Eu te prendo, resolva, eu te rejeito e te prendo. Eu prendo essa palavra, a palavra poderosa e transformadora que veio para a Califórnia, uma mensagem diretamente do Espírito Santo. A palavra que chegou a Boston, igualmente vinda do Espírito Santo, era uma revelação divina. E a palavra que alcançou Frankfurt, também originária do Espírito Santo, era uma verdade inabalável. A pessoa de Nova York era originária do Espírito Santo, mas para Togo, quando se trata de Satanás, eu te expulso e te repreendo em nome de Jesus para a água. É exatamente assim que nós nos tornamos e nos transformamos. É precisamente por essa razão que todas as partes do norte dos países estão se tornando, estão caindo para outras religiões e crenças. Porque se você vier a Gana, o que você vê e experimenta em Accra, a capital, não é de forma alguma o que você vê e encontra quando se dirige para as regiões do norte do país. Quando você vai para o norte é muito pobre, não há prédios, é muito pobre. As pessoas vivem em cabanas. Essas pessoas vivem em cabanas. A família deles lá não tem nada, eles nem falam, nem sabem a diferença entre segunda-feira e domingo. Todo dia é um dia. Não existe nada como segunda-feira, terça-feira. Então nossas igrejas fazem culto em qualquer dia, porque todo dia é igual.
todos esses lugares estão caindo para outras religiões. Eu não quero mencionar os nomes delas, mas você sabe, as outras religiões, todo o norte de todos os países foi entregue a elas. Quando fomos a Burkina Faso pregar, nos disseram, quando fomos ao Níger, o pastor implorou, ele disse, venham aqui. Ele disse, vocês, pessoas da costa, mantiveram o evangelho lá, vocês não vieram para o país inteiro, quase não há cristãos lá. Sim, porque veja bem, nós cristãos não, deixamos de lado o poder do sacrifício, deixamos de lado algo em que realmente acreditamos, nós nem sequer ensinamos isso. Qual pastor ensinaria uma série, quando vier para Churchill, ensinarei uma série de sacrifícios por 7 semanas? Sacrifício sofrendo. Sacrifício sofrendo. Quem faria isso hoje? Se você fizer, nem seu povo vai à sua igreja dizendo, que sofrimento é esse? Não podemos sofrer, precisamos de bênçãos, não de sofrimento. Mas veja, um pastor precisa ser corajoso e fiel à mensagem que Deus lhe deu. Aleluia. É por isso que quando escrevi este livro, eu disse, olha, eu não me importo, qualquer um, meus livros não são um negócio. Eu não escrevi meu livro, escrevi, o título é Perdendo o Sofrimento. E eu realmente apenas, não me importo se você não quiser. Eu não me importo porque não faço isso por dinheiro. Amém. Eu não faço isso não me importo se você não comprar. Esta é a mensagem de Deus. Perdendo o sofrimento, sacrifique-se e morra por Jesus. É isso aí. Gostando ou não, foi isso que Jesus disse. Tome sua cruz e siga-me onde? Siga-me onde? Siga-me ao trabalho, ir a uma festa, segurando a cruz para festas. Então isso é muito, muito importante. Então eu terminei de pregar a terceira e última mensagem de hoje. Uma mensagem profunda e significativa. Perder sofrendo intensamente, sacrificando muito e morrendo completamente. Amém, sim. Oh, uau! Quantos foram abençoados até agora? Fique de pé agora mesmo e agradeça sinceramente a Deus por um momento precioso. Apenas levante sua mão e agradeça profundamente a Deus. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por cada bênção. Ramanande raondo mandolo mandbono shandala le remvro ramandele dele radradela e levava onde la manlavo sotanaana mayamachil. Oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, oh sim. Sim, Senhor, nós ouviremos com toda a nossa atenção e com profunda humildade a Tua santa vontade e ouviremos com o coração completamente aberto e com fé inabalável a Tua voz divina. Sim, nós ouviremos a Tua voz, a voz do nosso Criador e faremos com total dedicação e com obediência plena a Tua vontade, a vontade que nos guia e nos aperfeiçoa. Obrigado, Senhor, pelo chamado sagrado de Deus, um chamado que transforma vidas. Obrigado por muitos serem chamados, Senhor, por muitos atenderem a este convite celestial. Muitos que chamaram, muitos que responderam, muitos que aceitaram. Obrigado por chamar tantos e tantos ao sacrifício, ao verdadeiro e genuíno sacrifício, a sofrer com paciência e esperança, a perder algo de grande valor, a renunciar a si mesmos por amor a Ti, Senhor. Obrigado porque estamos verdadeiramente prontos para perder esta pequena coisa, para que possamos com fé e esperança ganhar a Tua gloriosa glória e possamos receber o Teu imenso e poderoso poder. Podemos de fato alcançar o lugar para o qual nos chamaste para estar. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, mantus metli bomantel peshima meniptme real de...
É imperativo que se permita que o rebo, que é um tipo de material ou substância, seja completamente banhado e que se assegure que ele seja mantido em um estado de sanidade e boa condição. Isso é crucial para garantir a sua integridade e funcionalidade, evitando qualquer tipo de deterioração ou contaminação que possa comprometer a sua utilidade ou segurança. Portanto, é fundamental que todas as medidas necessárias sejam tomadas para que o rebo seja devidamente tratado e conservado, mantendo-o em um estado impecável e adequado para o seu propósito. Desistir de tudo por ti, ó Senhor. Desistir de tudo por ti, ó Senhor, pela sua causa, pela sua vontade. Ah, sim, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu presente. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra. Nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus, amém. Agora todos podem se sentar. Gissel. Amém, sou. Agora, neste exato momento da manhã, desejo prosseguir e avançar para o próximo tópico em nossa discussão. Um assunto que considero de grande importância e que merece nossa atenção completa. Eu compartilhei sobre 3 áreas importantes. Cada uma delas é um livro. Eu só te dei um pouco para que você ficasse instigado a saber o que há nesse livro. Sobre este livro. Perder o também sacrificar. Muitos são chamados e como estar verdadeiramente na perfeita vontade de Deus, que é esta a sua vontade para as nossas vidas. Eles são sempre os 3. Eles estão sempre juntos, inseparáveis. Esses 3 são trigêmeos, unidos por um laço profundo, porque você é chamado e convocado para estar plenamente na vontade soberana de Deus e para estar disposto a perder e a se sacrificar completamente por Deus. Amém. Eles não são chamados para serem ricos, eles são chamados a sofrer. Amém. Conte para alguém. Esqueça o chamado para ser rico, você é chamado para sofrer. É assim que sua mente deve funcionar. Amém. Dia ficar rico, agradeça um efeito colateral. Aleluia.